Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do caso das gêmeas silenciosas. Acho que você já deve ter visto isso na internet a respeito de duas gêmeas que nunca proferiram uma palavra para ninguém, exceto entre elas, e que falavam num idioma inventado por elas mesmas, que cometiam alguns crimes, eventualmente ficaram presas. E então elas decidiram que a única forma delas continuarem vivendo seria se uma delas morresse. E pouco tempo depois isso de fato aconteceu, e a outra então finalmente se libertou e pôde viver a própria vida. Esse é um caso real, porém, se você acha que você conhece essa história, permita-me na próxima mais ou menos uma hora demonstrar que não. Demonstrar que tem muito mais nessa história, que essa história é muito mais interessante, que essa história é muito mais complexa do que essa versão simplificada que as páginas de curiosidade aí ficam postando. Para isso, a principal fonte vai ser um livro chamado The Silent Twins, que é escrito pela Marjorie Wallace. Esse livro você pode emprestar no arquivo da internet, você pode comprar, e um passarinho me contou que você também pode baixar, porque o Nathanael fez um programa em Python para pegar o livro emprestado digitalmente, tirar print de todas as páginas, juntar tudo bonitinho, cortar em PDF e mandar lá na LibGen. Eu só não sei se os caras aceitaram o meu envio. Bom, quem que é a Marjorie? A Marjorie teve contato com as gêmeas, conseguiu a confiança delas, teve acesso aos diários que elas escreviam, checou que as informações desses diários eram precisas, então que tudo que estava ali de fato condizia nas partes verificáveis. Isso permitia, portanto, concluir que as partes não verificáveis provavelmente também são precisas, também contam a verdade, e portanto a Marjorie é uma fonte praticamente primária, assim, a respeito dos eventos. Ela, claro, que não vivenciou boa parte do que aconteceu apenas as gêmeas vivenciaram, porém, ela teve acesso a todos os diários que essas gêmeas escreveram, e ela é, de fato, tirando uma das gêmeas, que mais adiante você vai entender, a melhor fonte para falar a respeito desse assunto. Desse vídeo aqui eu vou falar várias pessoas relevantes, várias pessoas que estão envolvidas na história, então talvez essa tabelinha aqui te ajude, tá? Eu deixei uma tabela aqui, uma colinha com o nome das pessoas e o que cada pessoa é, porque aí no meio eu vou falar, por exemplo, o Michael, e aí talvez você pense quem diabos é Michael. Se você quiser, se você se interessa tanto pelo tema, você pode dar uma olhada aqui, então finalmente entender melhor o que está acontecendo. Então, para a gente falar a respeito das gêmeas, a gente tem que falar primeiro a respeito dos pais. A mãe dela chamava-se Gloria Gibbons. A Gloria havia passado a infância em Barbados, na América Central. Ela era filha de um contador que trabalhava numa plantação de açúcar. O pai se chamava Aubrey e, na infância, ele tinha tido uma época ruim, porque os pais brigavam constantemente. Eventualmente, o Aubrey, então, conseguiu um emprego como meteorologista num aeroporto lá em Barbados. Então, aos 20 anos, nesse aeroporto, ele conhece a Gloria. Nesse momento, a Gloria tinha 24. Eles se casam um ano depois, isso acontece em 1955. Um ano depois, a Gloria tem o primeiro filho, que ela chamou de Frank, mas o Frank faleceu com 1 ano de idade. Quase um ano depois, a Gloria teve uma filha, chamada Greta, e 2 anos depois ela teve um filho chamado David. Em 1960, a família decide se mudar do Caribe para o Reino Unido, visando então encontrar um irmão da Gloria que já morava no Reino Unido. O Aubrey se alista na Força Aérea Real e ele é então aprovado. Desse jeito, a June Alison Gibbons nasce no dia 11 de abril de 1963, às 8 horas, e a Jennifer Lorraine Gibbons nasce 10 minutos depois, às 8h10. Isso ocorre no Steam Point, um hospital da Força Aérea Britânica em Aden, no Reino Unido. Nesse momento, a Greta tinha 7 anos e o David tinha 4 anos. A vida do Aubrey era relativamente fácil, porque ele era um homem bem instruído, ele se enturmava facilmente com os ingleses, para todos os efeitos ele agia como um inglês, mas a Gloria, por outro lado, sofria, porque a família constantemente tinha que se mudar, porque o emprego do Aubrey na Força Aérea exigia, e ela se sentia isolada. Também haviam poucas famílias negras na Força Aérea Britânica. No Natal de 63, o Aubrey estava alocado nas proximidades de Yorkshire, a Greta e o David estavam na escola e as gêmeas viviam felizes e plenas. Elas brincavam entre si, falavam pouquíssimas palavras, mas a Gloria não se preocupava tanto, porque ela sabia que gêmeos frequentemente demoram para desenvolver a fala. Isso, inclusive, no senso comum ali da América Central, era um conceito, de certa forma, popularizado, conforme a pesquisa posterior revela. E, apesar disso, elas eram felizes. Todas as outras coisas indicavam que elas eram saudáveis e felizes. Aqui a gente tem, então, algumas fotografias da família. Pai e mãe
irmã mais velha, irmão mais novo e as gêmeas. E aqui as gêmeas, então, um pouco tempo depois. A Glória engravida mais uma vez em 67, dando luz a Rosie. Nesse momento, a June e a Jennifer já estavam na escola, mas elas não falavam muito. Os relatórios da escola dessa época trazem isso aqui. Então, sempre que você vê esses quadros, indica uma citação. Essa citação, eu espero que o contexto seja suficiente para você entender de onde vem. Então, a June inicialmente era inquieta e inseparável da irmã gêmea, mas ela está mais calma e um pouco mais independente. Ela, se chateada, chora por muito tempo. Ela não conversa com a professora e conversa com outras pessoas, de acordo com essa informação. Um ano depois, a June estaria começando a escrever, mas ainda tem pouca confiança para falar ou para ler. As gêmeas tendem a ficar satisfeitas com muito pouco e mostram pouca iniciativa ou pouca imaginação. A escola então recomenda uma fonoaudiologia, envia livros com exercícios para as gêmeas praticarem em casa, mas isso não parece ajudar muito. A Glória ainda achava que o desenvolvimento só estava ligeiramente atrasado e com o tempo isso ia acabar sincronizando com o desenvolvimento das demais crianças, e como ela tinha outras 3 crianças para cuidar, ela dificilmente tinha tempo bastante para dedicar tanta atenção às gêmeas. Aos 8 anos, os registros da escola mostram que as gêmeas escreviam e liam, mas não falam. Então no começo elas até falavam, mas isso muda. Então a Jennifer não tem resposta oral, mas escreve. A June ainda se mantém em silêncio e não conversa. E ambas são muito tímidas. O Aubrey então passa por uma mudança de posto, as gêmeas então mudam de escola em 71. Aí as pessoas passavam a dizer que gêmeos realmente demoram mais para aprender, para saber falar, para socializar, assim por diante, mas as coisas já estavam indicando que não era só isso. Esse novo ambiente já tinha se mostrado hostil, porque as gêmeas eram frequentemente alvos de risos, de zombação dos colegas. Isso fazia com que elas ficassem cada vez mais restritas, cada vez mais recolhidas. Nesse momento, então, elas pararam de tentar se socializar, pararam de tentar se comunicar com estranhos, até mesmo com gente da família. Elas ficavam cada vez mais isoladas. Os pais ouviam as gêmeas conversarem entre si com as bonecas, mas nesse momento eles já relatam que eles apenas percebiam as palavras e parecia que elas estavam distorcendo a fala de propósito, para que as pessoas de fora não conseguissem reconhecer, afinal, o que estava sendo falado. Aqui a gente tem então mais algumas fotografias das gêmeas, e aqui nós temos a Rosie, a irmã mais nova das duas. A gente não tem tanta certeza de quando isso começou, se foi na primeira infância, segunda infância, etc. Mas aos 11 anos a gente já percebe que essas barreiras que separavam as gêmeas do mundo exterior, e que a gente vai falar de monte aqui no decorrer do vídeo, já estavam muito bem estabelecidas. A Glória perguntaria para elas o que elas faziam na escola e elas diziam, nada demais. E às vezes elas respondiam apenas com grunhidos, falavam coisas assim, ou às vezes simplesmente ignoravam as perguntas. Elas se recusavam então a conversar com a Glória, com a Aubrey, com a Greta e com o David. Porém, as gêmeas brincavam com a Rosie. O Aubrey tentou ensinar um jogo de infância dele, para tentar fazer as garotas conversarem. Elas pareciam gostar do jogo, riam quando alguém perdia nesse jogo, mas ainda assim elas não conversavam. O Aubrey começava a se sentir irritado com isso e ele passava então a se afastar do convívio familiar. Na escola isso era percebido. A gente tem aqui um registro da época dizendo que elas foram chamadas na direção para falar nome e idade, mas ficou uma de pé atrás da outra encarando a diretora. A June então sussurra uma resposta, a diretora continua esperando, mas elas continuam paradas e ninguém, nem professor nem aluno, ouvia elas falarem. Elas não iam para o banheiro, aqui tá iam, mas faltou um não, tem um não aqui. Elas nunca comiam na escola, elas sempre ficavam juntas. Em parte, isso tinha a ver também com racismo. Elas eram as únicas crianças negras na escola. E o silêncio, por sua vez, não era visto com bons olhos pelos alunos e pelos professores. Alguns diziam que elas eram ignorantes ou bobas insolentes e assim por diante. Elas frequentemente evitavam ser vistas, então elas não queriam chamar atenção, mas isso acontecia. Se elas ficavam ameaçadas, elas cruzavam os braços assim de forma uma a proteger a outra. A June e a Jennifer tinham que sair 5 minutos mais cedo, porque senão elas sofriam bullying na hora da saída. E elas caminhavam em procissão, era sempre uma a 10 metros atrás da outra. E elas revezavam, tinha dia que a June liderava, tinha dia que a Jennifer liderava, mas a marcha era essa, uma e a outra a 10 metros atrás, não uma do lado da outra, andando feliz.
Na adolescência, elas tinham uma amiga. Essa amiga chamava-se Jane Williams. Era uma garota religiosa. A Jane frequentemente era vista acompanhando as gêmeas em compras, em passeios aos sábados. Uma frequentava a casa da outra, tomavam chá, brincavam, mas elas se recusavam a conversar com outras pessoas. Então, se elas estavam na casa da Jane e a mãe da Jane chegava, elas ficavam quietas. Elas não interagiam com ninguém além da própria Jane. A June tinha um desempenho relativamente bom na escola, se destacava em inglês, história e geografia, mas era mal em matemática. A Jennifer tinha menos êxito, estava entre os piores alunos da turma, e num teste de habilidades sociais que a escola fazia, a June se mostrou a mais equilibrada, carismática e inteligente das gêmeas, porém menos sociável e menos confiante. A Jennifer, por outro lado, foi menos cooperativa, mas tinha qualidades de liderança, de acordo com esse teste aí feito pela escola. Elas não tiveram problemas disciplinares, elas sempre seguiam as regras, e os pais, apesar de serem chamados, eles diziam: olha, as gêmeas estão aprendendo, a gente está satisfeito. E eles nunca revelavam para a escola que as gêmeas não conversavam em casa. Para os pais, eles diziam na escola: ok, elas são tímidas aqui e tal, mas pra gente está tudo bem. Nunca foi falado: olha, elas também não falam nada com a gente em casa. Isso não aconteceu. Porém, em um certo momento tinha um médico na escola fazendo uma vacinação de rotina. Então o médico ia lá para dar injeção nas crianças contra a tuberculose. Nisso passava milhares de crianças por eles, mas as gêmeas chamaram a atenção. Ele disse aqui que para ele era como se ele estivesse diante de um zumbi. A garota olhou para ele como se estivesse em transe, tomou a vacina, e depois ele viu que tinha outra garota gêmea que também fez a mesma coisa. Ele ficou intrigado, conversou com o diretor, conseguiu um encontro com o pai das gêmeas. E aí sim eles conversaram, aí sim ele foi colocado a par da situação, foi revelado então que as garotas conversavam entre si de uma forma muito rápida, quase que incompreensível, e o Hess indicou então essas garotas para um outro médico, um cara chamado Evan Davis. O Evan Davis então escreveu aqui que as garotas raramente interagem com a família, exceto em refeições, preferem ir para o quarto onde elas leem e brincam, ocasionalmente elas visitam a casa de amigos, e tem uma garota da idade delas que as visita de vez em quando. A garota é a própria Jane Williams, que a gente já falou. Quando as garotas falam entre si, então os pais apenas reconhecem a presença de algumas palavras. Eles então fazem uma consulta. A Glória menciona que um outro médico já tinha dito que as garotas pareciam ter uma má formação na língua, mas o médico já falou: olha, as garotas foram amamentadas na infância, então é improvável que essa condição na língua pudesse ser a única explicação para o quadro. Tinha mais coisa, porque se fosse de fato um impedimento físico somente, elas não iriam conseguir serem amamentadas. O médico também percebeu que as garotas ficavam paralisadas quando o médico olhava para elas, mas se ele virava, se ele ia fazer outra coisa, elas então começavam a interagir. O médico voltava, ele rapidamente percebia que elas estavam logo voltando assim para a pose anterior, e as garotas não conversavam com o médico. A Glória acabava respondendo todas as perguntas. Ele observou que as garotas pareciam ter algum tipo de talento artístico, que essa paralisação parecia ser um tipo de jogo e que a June parecia ser dominante. Porém, essa observação é restrita à opinião desse médico. Todos os demais que analisaram o caso dizem que não, que na verdade a Jennifer é a dominante, não a June. Isso é o consenso. Hoje, todas as pessoas que conviveram com as gêmeas, que registraram, tudo indica que de fato a dominante era a Jennifer e a June, por sua vez, acabava sendo dominada. Ele tinha essa hipótese então que as garotas tinham esse problema físico e elas então optaram por serem mudas. Essa era uma condição que já havia sido observada no passado. Elas então foram submetidas a um tratamento. Era difícil identificar qual era esse problema de fala, porque elas não falavam. Então tentaram deixar elas sozinhas numa sala com um gravador, mas ainda assim era bem difícil ouvir alguma coisa. Em última instância eles perceberam que era uma fala rápida, que não tinha muita coisa errada e que tinha um sotaque bem carregado vindo das Índias Ocidentais. Índias Ocidentais é justamente a própria América Central. A Anne observa então que tem um certo obrigado, sim, não, vindo da June, e que a June parecia querer conversar, mas a Jennifer impedia que isso acontecesse. A Jennifer parecia estar possuindo a June e, portanto, impedindo que a June conversasse. Então a cirurgia aconteceu para tentar resolver esse problema na língua, porém o pós-operatório era um tanto dolorido na boca, uma cirurgia na boca, isso claro que dói, e as gêmeas pareciam ficar ressentidas pelo que aconteceu. Ninguém tinha propriamente esclarecido que o pós-operatório ia envolver isso. E
A cirurgia não trouxe grandes assim mudanças, grandes efeitos na frequência com que elas falavam. Aqui a gente tem mais uma vez uma foto delas dessa época. Perceba que, claro, elas estão crescendo conforme a gente passa as fotografias, é justamente essa a intenção. A intenção é mostrar aqui os trâmites em ordem cronológica. Em abril de 77, as gêmeas foram transferidas para uma nova escola em Eastgate. Essa escola era destinada a alunos com necessidades especiais. De início, as gêmeas se recusaram a conversar com qualquer pessoa, faziam todas as atividades num passo muito lento. Você vai entender daqui a pouquinho o porquê desse passo lento. E eles tentaram mais uma vez usar um gravador. Então, colocar um gravador, e aí um professor foi lá e falou: olha, por que vocês não me perguntam sobre mim? Por que vocês não me perguntam se eu sou casado? Por que vocês não me perguntam de onde eu sou? E assim por diante. E a princípio elas não tinham falado nada, mas quando eles ouviram a fita de novo, deu para perceber que elas falavam o que a gente pode dizer e depois Deus sabe. Essas duas frases. Então isso indicava que sim, se elas quisessem, elas podiam falar, tendo apenas um leve impedimento de fala. Aos poucos, então, os profissionais foram tentando quebrar esses impedimentos e isso estava dando certo. A Glória percebia que as irmãs voltavam felizes lá de Eastgate e contavam para ela dessa vez agora o que eles haviam feito na escola. Então não era simplesmente um nada demais. Elas estavam assim um pouco mais interagindo com a mãe propriamente. Lá as irmãs gostavam de costurar e de produzir bonecas, mas elas não eram muito boas nessa arte. As gêmeas frequentemente apresentavam um comportamento de simetria. Então uma gêmea só faria alguma coisa se a outra pudesse fazer. Então você colocava as duas gêmeas na frente de um carro e ninguém fazia nada. Aí você pegava uma gêmea, quase que empurrando ela para dentro do carro, aí a outra gêmea entrava no carro. Aí tinha que fechar a porta. Se ambas as portas estivessem abertas, as duas fechavam a porta, beleza. Mas se só tinha uma porta aberta, ninguém fechava a porta. Porque se uma fechasse a porta, a outra não poderia fechar a porta. E a resposta das gêmeas acontecia de uma maneira bastante atrasada e lenta, porque uma precisava observar o movimento da outra. Então aqui que eu falei que elas faziam tudo lentamente, era por isso. Porque elas agiam quase que de forma sincronizada. As duas levantavam a mão para comer ao mesmo tempo, as duas levantavam o braço ao mesmo tempo, as duas levantavam da cadeira ao mesmo tempo, sentavam na cadeira ao mesmo tempo, andavam de forma sincronizada. Isso, claro que não é uma coisa tão simples de você fazer no mesmo ritmo que você faz a sua rotina do dia a dia, tá? Tentar copiar os movimentos de outra pessoa é algo bem difícil e justamente por isso demorava. Na prática, a professora estava dirigindo, as gêmeas no banco de trás falavam: olha, tem um cavalo ali no campo. Aí alguns minutos depois, algumas centenas de metros depois, as gêmeas viravam a cabeça para trás para olhar o cavalo. Isso de maneira sincronizada. Então era uma resposta atrasada, porque minutos depois o cavalo já estava metros lá para trás. Eles tentaram então privar uma gêmea de ver o movimento da outra, colocar uma barreira entre elas, mas isso fazia então com que elas não se movessem. Uma gêmea não se movia se a outra não pudesse fazer os mesmos movimentos, mas ainda assim eles perceberam que as gêmeas conseguiam andar a cavalo. Então colocar as gêmeas num cavalo fazia com que elas se movessem, porque se você ficar simplesmente rígido no cavalo, você vai cair. Você tem que fazer uma série de movimentos para se manter estável na sela. E elas conseguiam fazer isso com menos lentidão, com certa proficiência. Provavelmente porque isso era quase que uma coisa assim instintiva para você ir fazendo esses movimentos. Porém, essa atividade era um pouco perigosa. Se a instrutora manifestasse qualquer tipo de criticismo, elas soltariam as rédeas. E se uma caísse, a outra também iria cair. Aí sim a simetria acontecia. Se por algum motivo, não só por elas soltarem as rédeas, se uma caísse, a outra também ia soltar as rédeas e iria cair. Nessa nova escola, eles fizeram um teste de relações familiares. Como que esse negócio funciona? Tem aqui vários cartões. O cartão diz, por exemplo, quem é a pessoa da família que lhe conforta quando você está doente, quem te abraça, para quem você conta segredos. E a criança tem várias caixas com o nome das pessoas, pai, mãe, irmão, irmã, etc. E uma caixa dizendo Mr. Nobody, Senhor Ninguém. Verificou-se então que a June colocou 36 dos 85 cartões na caixa dos Mr. Nobody e a Jennifer colocou 52 na caixa do Mr. Nobody, indicando então negação de sentimentos e uma má relação com a família. Elas ficaram bem abaixo da média numa escala de inteligência, no teste que foi aplicado.
Foram feitos testes de personalidade, mas isso indicou resultados confusos, de ajuste social, depressão, distância, independência, sem necessidade de simpatia ou conselho externo. Foi feito um teste de projeção. Teste de projeção envolve você ver uma imagem e aí você tem que criar uma história através dessa imagem. Verificou-se que as crianças, as gêmeas, tinham uma percepção inadequada da situação, criavam personagens mal definidos, tinha qualquer tipo de elemento nas imagens de conflito, raiva ou sexualidade era ignorados por essas garotas e qualquer coisa que lembrasse competição também era ignorada. Porém, elas eram capazes então de escrever, nas palavras aqui do examinador, aventuras medíocres sem interação e com finais amenos. Então, aquele final sem graça, aquele final que realmente não acrescenta nada, totalmente previsível. Porém, um experimento envolvia usar uma sala de espelho. Sala de espelho é assim, você está numa sala, tem um espelho. Se você está dentro da sala e você olha no espelho, você só vai ver o seu reflexo. Mas se você está fora da sala, você não tem um espelho, você tem um vidro ali. Então quem está fora da sala olha através desse espelho do outro lado e consegue ver a pessoa ali dentro da sala interagindo, fazendo qualquer coisa lá dentro. Mas a pessoa dentro da sala não sabe quem que está lá fora. A pessoa da sala só vê propriamente um espelho. Então, para fazer isso, uma das professoras instruiu as gêmeas a usar uma espécie de bateria para brincar e trouxe também uma garotinha chamada Alison, que elas gostavam de brincar. Deixou ali as gêmeas e com ela na sala, com a Kate na sala, não teve nenhuma resposta. A professora ali, as gêmeas ficavam mudas, paradas, etc. Porém, a Kate saiu da sala, então ela filmou e observou que as gêmeas brincavam felizes, riam, usavam a bateria para brincar. E assim que a Kate voltava para a sala, mais uma vez esse comportamento parava. Então, se elas não estavam sendo observadas, ou melhor, se elas achavam que não estavam sendo observadas, elas não tinham problema nenhum em brincar, em ser elas mesmas. Mas se a Kate voltava para a sala, então elas paravam, ficavam mudas na mesma hora. Isso também é muito importante porque eles gravaram não só o vídeo, mas também o áudio. Colocando o áudio em velocidade normal, não dava para entender nada, parecia pássaro cantando. Porém, reduzindo a velocidade, verificou-se que era apenas um inglês comum, que tinha um sotaque carregado, claro, e algumas mudanças, mas ainda assim era um inglês comum sendo falado bastante rápido, tá? Então isso já contradiz a informação aí das páginas de curiosidade que as gêmeas inventaram um idioma próprio. Não, elas só falavam inglês bem rápido, que só elas entendiam e as outras pessoas tinham muita dificuldade. Algumas pessoas lá em Eastgate começaram a supor que, na verdade, uma gêmea estava agindo assim por causa da outra. Então nenhuma das duas queria ser diferente, nenhuma das duas queria começar a falar. Então eles começaram a pensar em separá-las. E os diários que as gêmeas escreviam revelam que, inicialmente, elas gostaram dessa ideia. Tá aqui. A June disse que as pessoas dizem para mudar, para virar uma nova página, mas que elas estão esperando quem vai mudar primeiro. Se eles separassem as gêmeas, então ninguém vai saber quem mudou primeiro e tudo do futuro vai ser melhor para nós duas. A Jennifer, por outro lado, diz que ela também acha que é melhor que elas sejam separadas, que cada uma está vivendo esperando que a outra mude e que, se elas separarem mais uma vez, ninguém vai saber quem mudou primeiro. As duas querem continuar com as vidas, mas quando estamos juntas, nós dependemos demais uma da outra. Você deve estar pensando, perfeito, então é só separar. Pois é, começou a ter assim essa inclinação para elas serem separadas, mas a partir do momento em que isso deixou de ser só uma possibilidade, se tornou algo mais real, elas começaram a ficar aterrorizadas com essa chance de elas serem separadas. Elas passaram até a barganhar com a equipe para não serem separadas. Então nesse momento o Tim e outros membros da equipe, aqui eu estou citando um monte de nomes, mas eu já falei para vocês, já mostrei ali no começo, aquele dicionário de nomes para você seguir. Então o Tim recebe uma chamada telefônica dizendo: boa tarde, senhor Thomas. Aqui são as gêmeas, nós sentimos muito pelo que aconteceu hoje. Queremos que você saiba que se você não nos separar, nós vamos começar a falar semana que vem. Aqui perceba que elas gaguejam na chamada telefônica, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Enfim, elas fizeram essa barganha, mas não deu certo, elas acabaram então separadas. Chegaram nelas e falaram: olha, vocês vão ser separadas e vocês vão ter que decidir quem fica aqui em Eastgate e quem vai para uma outra instituição. Elas ficaram um tempo em silêncio, se encarando, uma se afastou da outra e elas começaram a brigar. Uma tacou a mão na cara da outra, ela tinha unha grande, então
saiu sangue, a outra puxou o cabelo, uma saiu correndo atrás da outra gritando. Elas tiveram que ser separadas fisicamente para não ter uma briga propriamente. Os funcionários então continuaram a receber ligações barganhando para não serem separadas. Notou-se então, como eu disse, que elas não gaguejavam inicialmente. Quando elas chegaram na instituição, elas não gaguejaram, mas elas provavelmente aprenderam a gaguejar observando outras crianças da instituição. Mas de qualquer jeito elas acabaram sendo separadas sim no dia 13 de março. E a June foi levada para um local chamado Unidade Adolescente de St. David's. Agora, essa mudança aqui foi horrível, porque, ok, mandou no dia 13 de março lá para outra instituição. 4 dias depois era Páscoa. Elas voltaram para casa. E elas ficaram até o dia 10 de abril em casa, juntas, e passaram um feriado ameaçando a equipe para encerrar essa separação. De qualquer jeito, elas foram novamente separadas quando voltaram no dia 10 de abril, e a June entrou num estado assim de angústia, de depressão, ninguém conseguia tirar ela desse estado. Todo mundo que tentava animar a June de algum jeito não tinha nenhum sucesso. A June se recusava a se mover, ignorava qualquer tipo de parabenização, de cartão de aniversário, porque o aniversário dela chegou, de 15 anos já nesse momento. Observavam que as lágrimas escorriam do rosto dela, mas ela não chorava propriamente, e no diário ela descreve mesmo tristeza e solidão. O único momento de felicidade que ela tinha era na hora do almoço. Nesse momento, eles permitiam que a Jennifer telefonasse para ela, e aí elas conversavam naquele dialeto, sorriam e tal, mas isso acabava logo. Aqui a gente tem mais uma vez uma descrição de um funcionário. Esse funcionário que descreve que ele percebe assim que parece que a June está de fato possuída pela Jennifer, parece que tem algum tipo de magia negra agindo ali, tem algum tipo de coisa mística que faz com que essa relação aconteça, e que a June poderia ser uma garota normal e popular se ela tivesse sido libertada da irmã. A gente tem um fim de semana, tanto a June quanto a Jennifer são mandadas para casa. E na segunda-feira seguinte, 8 de maio de 78, nenhuma das duas aparece nos locais. A Jennifer não aparece em Eastgate e a June não aparece lá no St. David's. Nesse momento, a June já estava se recusando a comer e a equipe ia ter que decidir, olha, ou a gente deixa ela morrer de fome ou a gente força ela a comer. E nesse momento, então, as duas acabaram voltando para Eastgate, estavam muito mais magras, muito mais desleixadas, mas a separação, então, acabou. A tentativa de separação acabou. Nesse momento, então, a Kate decide pesquisar um pouco a respeito da Jennifer, decide levar a Jennifer toda segunda, sexta-feira do mês para passear. Então, nesses momentos, a Jennifer sempre andava 20 passos atrás da Kate, e sempre que a Kate parava, a Jennifer também parava. Se elas entravam em supermercado, em algum local do tipo, a Jennifer parava e as pessoas atrás ficavam nervosas. Ela tentou levar a Jennifer em pontos turísticos, mas isso não deu certo. Ela tentou ensinar a Jennifer a cozinhar, mas não dava certo. Dava uma batata e uma faca, a Jennifer ficava parada. Se dependesse da Jennifer para fazer o jantar, nenhuma das duas ia comer, porque a Jennifer não fazia nada. Porém, uma coisa deu certo: escrita. A Jennifer uma vez recebeu uma fotografia de 2 papagaios, e aí ela escreveu uma história. A história é a seguinte: uma vez tinham 2 papagaios que foram trazidos para viver num zoológico. Todo dia as pessoas iam no zoológico para ver os papagaios. Às vezes os papagaios imitavam pessoas falando, aqui tá errado, aqui tem um os, desse jeito aqui. E às vezes eles realmente conversavam entre si. Então às vezes o papagaio papagaiava e às vezes eles conversavam. Aí a gente já tem, claro, um elemento fantástico, porque papagaio normalmente não faz isso. As pessoas ficavam o dia todo ouvindo os papagaios. Elas achavam que era estranho que 2 papagaios falassem tão bem quanto os humanos. Os papagaios chamavam-se Polly e Perkins. Eles falavam sobre como eles voltariam para sua terra natal. E às vezes eles pediam para as pessoas abrirem a gaiola, mas as pessoas iam e achavam que eles estavam brincando. Algumas das crianças que assistiam perguntavam aos pais se elas podiam levar os papagaios para casa. E os papagaios, às vezes até antes dos pais responderem, um deles diria, nós não estamos à venda. E o outro papagaio diria o mesmo. É tentador você ver isso aqui e não relacionar com o cotidiano das irmãs. É tentador você não pensar que cada papagaio aqui simboliza justamente cada uma das irmãs. Pelo menos todos os elementos desse texto aqui fazem sentido e apontam justamente para essa direção.
A Kate eventualmente acabou o trabalho com as gêmeas, ela se mudou para outra instituição, deixou ela sob a responsabilidade de uma moça chamada Anne Brown, que não tinha quase nenhuma formação educacional, e a atitude das gêmeas se tornou mais fechada perante a equipe. A June mesmo aqui escreve que ninguém conhece as gêmeas de verdade, que tudo que dizem sobre elas está errado, porque ninguém realmente sabe o que acontece entre as duas. Então elas são indivíduos, conforme está descrito aqui, que elas não estão tentando prender uma outra, que elas não dependem uma da outra. Porém, claro, isso é contraditório com o que ambas as gêmeas já escreveram aqui, com o que ambas as gêmeas já escreveram em 77, que eu já li para vocês. Então elas continuam, claro, dizendo que as pessoas têm que parar de dizer o que pensam sobre as gêmeas porque está errado, que ninguém conhece elas melhor do que elas mesmas, que elas são gêmeas, mas elas são diferentes. E logo depois ela diz, nós somos iguais em tudo que fazemos, mas pessoas pensam que uma de nós é a causadora de confusão e que essa pessoa é a chefe mesmo, mas na verdade não, nenhuma das duas é chefe ou líder, e que nós ainda pensamos igual e nós duas concordamos com o que estou escrevendo, desse jeito aqui. Agora, ainda assim, a impressão que tinha era que a Jennifer tentava controlar a irmã, tentava remover as diferenças porque ela se sentia inferior a June. Então ela pensava assim, ok, se a June for igual a mim, então vai estar tudo bem, porque eu não vou mais ser inferior a ela. E a June, ao mesmo tempo, tentava de algum jeito ser diferente, tentava resistir às pressões da Jennifer. Tem aqui alguns registros de briga entre elas, isso tudo, claro, gravado e registrado por pessoas que elas não necessariamente tinham conhecimento das pessoas estarem observando. Isso era feito conforme os procedimentos que eu já descrevi. As gêmeas também tinham um amor platônico, era um cara chamado Lance Kennedy. O Lance, ele era americano, ele tinha um histórico de ser expulso de várias escolas, ele já tinha sido também se envolvido com a polícia por causa de uso de drogas na escola. Ele se sentia pena das gêmeas, porque ele inclusive viu as gêmeas apanhando de outro garoto. E ele se mostrava curioso, porque essas gêmeas, elas, para se defender, uma meio que abraçava a outra, e para atacar também era mais ou menos a mesma postura, como se fossem pássaros, propriamente. O Lance disse que ele teria sido amigo das gêmeas, se elas tivessem sequer conversado com ele, porque isso jamais acontecia. O Lance não conseguia conversar com elas. O Lance às vezes até batia na cara delas, para ver se elas iriam reagir de algum jeito, mas isso não acontecia. Agora, nesse período, o Lance também observou que alguém desconhecido deixava mensagens de amor para ele. Então uma vez ele encontrou mensagens escritas em todos os cigarros no maço dele, ou às vezes cartinhas deixadas no armário, assim por diante. Ele demorou muito tempo, mas ele finalmente então descobriu que na verdade eram as gêmeas que estavam mandando essas mensagens de amor para o Lance. Apesar disso, não aconteceu nada entre eles. Nesse momento, então, a gente já pode fazer uma transição para a vida adulta. Eu fiz aqui menoridade e vida adulta, mas não pensem nisso no sentido legal, pensem nisso mais no sentido da vida, propriamente. A partir do momento em que você deixa de fazer tanto as coisas associadas com criança, com escola e tal, você passa mais a fazer as coisas de adulto, apesar de que parte desse trecho aqui primeiro envolve um pouco uma tentativa assim das gêmeas de recusarem o mundo adulto e depois uma entrada ao mundo adulto que acontece até de maneira precoce, considerando a idade que a gente normalmente considera como a idade adulta. Então, a partir de 18 anos, por exemplo. Pense desse jeito. Então, as gêmeas saíram da escola, elas pararam de conversar com todos, exceto pela Rose, pela irmãzinha. A equipe da escola tinha dado conselhos assim, dizendo, olha, se registrem lá no seguro-desemprego, porque vocês dificilmente vão conseguir emprego nessa cidade. Até gente qualificada não consegue emprego, quanto mais duas gêmeas que são mudas para qualquer outra pessoa. Então, elas foram lá, fizeram um cadastro nesse programa de Seguridade Social e todas as terças-feiras elas iam lá retirar o dinheiro. Isso eventualmente virou o único momento em que elas saíam de casa. Por quê? Porque a Rose era enviada para fazer compras para elas e elas também deixavam bilhetes para a mãe, para a Gloria, dizendo o que tinha que ser comprado. Elas não conversavam com a mãe, elas não falavam nada com a Gloria. Isso variava entre papel, envelope, selo, itens assim, pessoais. A Gloria então recebia essas instruções e ela ia lá e comprava e dizia também, ó, não perturbe a gente durante o dia. Ela deixava a refeição do lado de fora do quarto, as gêmeas pegavam, comiam e era isso. As gêmeas não conviviam com a família, deixavam notas dizendo, olha, a gente quer assistir TV hoje, então deixa a porta aberta. Aí os caras deixam a porta da sala aberta e ela então, as gêmeas ficam do lado assim de fora, meio no corredor, tentando assistir os programas de TV. Mas mesmo assim elas ouviam tudo que se passava dentro da família.
celebrações familiares eram complicadas, porque as gêmeas se mantinham apáticas. Então a Greta, por exemplo, se casou, e aqui a gente tem a fotografia das duas. Elas ficavam paradas, não reconheceram a noiva, não reconheceram o noivo, nem qualquer convidado. Isso fez com que, claro, os pais e o resto da família começassem a se afastar. O Aubrey e a Gloria ficavam cada vez mais na casa da Greta, e o David estava determinado a se casar e sair de casa o quanto antes porque não aguentava mais, mas ainda assim a Gloria sentia como sendo obrigação dela manter as filhas, fornecer comida, fazer o que era pedido, e assim por diante. Você deve estar pensando, nossa, então elas não estão nem aí para a família. Errado. O diário das gêmeas mostra que não, que elas nutriam um grande amor pela família. Porém, as regras que elas mesmas tinham criado impediam que esse amor fosse expressado. Então, ela mesma menciona, conforme está aqui, que ela ama a Rose, a Greta, o David, o Phil. O Phil é o marido da Greta, a mãe, o pai dela. Ela se preocupa com a família, ela percebe o luto da família nos seus olhos, mas ainda assim elas não podem propriamente se expressar. Imagina-se que, claro, que como a família praticamente não tinha contato com outros familiares, amigos, a família praticamente não saía junta, não passeava, não tinha nada de especial. Isso é bem possível, claro, que tenha contribuído. No momento do aniversário de casamento dos pais, as irmãs entraram mudas no quarto, deixaram ali uma bandeja que tinha uma rosa, chá, cartão de aniversário, dando parabéns pelo aniversário de casamento, e foi isso. No Natal, eles fizeram uma lista bem grande de presentes, então as irmãs compraram um aspirador de pó para Greta, compraram uma furadeira para o David, eles sentaram com a família, participaram da abertura de presentes, e não falaram nada mais uma vez. Elas ficaram quietas, mas elas tentaram assim interagir, tentaram demonstrar um pouquinho. A Jennifer escreveu no diário que foi um milagre que elas sobreviveram ao Natal, mas ela esperava que isso acontecesse mais vezes. É bastante provável, claro, que as irmãs então sentiam falta de uma vida em família, de uma vida feliz. Elas então criavam essa vida em bonecas. Elas tinham muitas bonecas, elas brincavam de bonecas e não só brincavam, mas criavam todos alguns universos para essas bonecas. Então as bonecas tinham famílias, tinha uma igreja de boneca, tinha uma escola de boneca, tinham casas de bonecas, e essas bonecas então tinham filhas e criavam gerações, e as gêmeas também produziam documentos de nascimento, casamento, divórcio, óbito, adoção, procedimentos médicos, as bonecas nasciam, morriam, etc. O nome das bonecas eram geralmente americanos. Vocês vão ver que as gêmeas tinham uma certa obsessão pela cultura americana. Então, através das bonecas, a June e a Jennifer podiam propriamente se expressar. Elas escreviam diálogos, tramas, e a Rose também ajudava a interpretar. Eventualmente, esses hábitos se transformaram em contos, que elas escreviam e ficavam cada vez mais complexos, mais intrincados. Isso quando você pega lá aquele teste de projeção que mostrou que elas só faziam historinha michuruca, fica já bem estranho, já mostra que aquele teste, então, provavelmente não estava pegando aí esse talento que elas possuíam. As gêmeas brincavam também de serem radialistas, narrando programas. Elas também, quando tinha Halloween, Natal, etc., elas compravam adereços, faziam comemorações das bonecas. Ao que tudo indica, as gêmeas não tinham assim um interesse em crescer, elas repudiavam o mundo feminino, elas colocavam bandagens ao redor dos seios, que nesse momento, devido à puberdade, já estavam mais proeminentes. A June revela que ela vê as mulheres seminuas nas revistas, ela sente nojo, sente raiva dela ser uma mulher e vê pessoas do mesmo sexo que ela fazendo aquilo. Ela menciona inclusive os desejos que, claro, todo mundo sente na puberdade, e questiona se isso seria alguma coisa pecaminosa, alguma coisa anormal, se ela tinha que procurar uma cura para esses desejos. Tem uma menção que a June se tranca no banheiro e cogita suicídio, mas ela acaba apenas cortando o pulso e ela sai do banheiro, a Gloria encontra ela, abraça, um tanto aliviada de que, ok, foi só isso pelo menos que aconteceu, e ao mesmo tempo a June ouvia a Jennifer e a Rose rindo no quarto de cima e ficava, portanto, bastante decepcionada. Ao longo do tempo, as gêmeas passaram a escrever. Elas se inscreveram num curso por correspondência de escrita narrativa, entraram num clube de leitura, conheceram obras de alguns autores de histórias criminais, de suspense, assim por diante. As gêmeas ganharam diários no Natal e passaram a detalhar cada pequeno detalhe da existência delas neles. Então eram diários bem complexos mesmo. E quando esse curso começou, elas deixaram um pouco as bonecas de lado, e todas essas tramas que elas criavam para as bonecas passou a ser, na verdade, as tramas desses contos. As bonecas, aí, entre aspas, agora eram as heroínas, as protagonistas das histórias que as gêmeas passaram a escrever. Elas inclusive pegaram uma máquina de escrever emprestada da Greta
e usaram essa máquina para escrever. Mais uma vez, a obsessão pela América do Norte acontece aqui. Essas histórias se passavam nos Estados Unidos, numa cultura suburbana que envolvia drogas, sexo, briga de gangue, roubo, sequestro, assassinato, enfim, crime no geral. As gêmeas aprenderam assim, então, com o auxílio do curso, todas as nuances da escrita, da gramática, narração, construção de trama. Digamos que as histórias delas, assim, te transmitiam mais ou menos a mesma aura que a gente vê assistindo Breaking Bad. Tirando a parte da química, da ciência, a aura que a gente tem, todas as coisas do Jesse, a relação com as drogas, com os outros amigos do grupo dele, mais ou menos esse tipo de aura assim que era transmitida nas histórias das irmãs. A June, então, com 17 anos, começa a escrever a obra que atualmente é a obra mais famosa. A obra chama-se The Pepsi Cola Addict. Seria o viciado em Pepsi Cola, conforme aqui está indicado. O título ele é bem explícito no que essa obra revela. Essa obra, então, foi publicada por uma editora, com as irmãs pagando 80 euros por mês, numa espécie de acordo que foi feito. A história é protagonizada por um cara chamado Preston Whitley King, que tinha 15 anos e ele era viciado, não em cocaína, maconha, nada. Ele é viciado em Pepsi Cola, o que dá um ar assim interessante para a história, porque não é uma droga ilegal, não é sequer uma droga, é um refrigerante. Então se você é viciado em uma droga ilegal, se você é viciado em cocaína, metanfetamina, tem uma série de aspectos que são ligados à ilegalidade do produto, mas nesse caso não, nesse caso é um produto legal, é um produto que ele compra em qualquer loja que ele pode encontrar. Então esse cara é obcecado por uma garota chamada Peg, ele já se envolveu, mas agora essa garota tá namorando outro cara. O Preston acaba sofrendo assédio sexual por parte do seu melhor amigo, um cara chamado Ryan. O Ryan apenas é amigo dele porque tem um interesse romântico. O Preston e o Ryan decidem roubar uma loja, o Preston vê a Pepsi Cola, começa a tomar sem parar, aí a polícia chega, ele acaba sendo preso porque ele estava tomando Pepsi Cola desde então. Um guarda tenta assediar ele na prisão, um prisioneiro esfaqueia outro guarda, e esse prisioneiro acaba culpando o Preston pela morte do guarda. O Preston sai da prisão, fica triste, sente falta da amada e fica inseguro perante a sexualidade, além de, claro, continuar viciado em Pepsi Cola. A Jennifer também ficou maravilhada pelo sucesso da June e também decidiu, portanto, escrever uma obra bem interessante dela, chama-se O Pugilista, conforme está aqui. O texto conta sobre um cirurgião casado com a Michelle, que já tinha perdido 2 filhos por causa de um defeito de nascimento no coração. Ele dá luz a mais um, que chamava-se Lance Shane. O Lance acaba sendo diagnosticado com a mesma condição e tem só mais 2 semanas de vida. Só que o John decide fazer uma coisa bem não ortodoxa. O John decide pegar o cachorro, fazer uma cirurgia que vai pegar o coração do cachorro e colocar o coração do cachorro no Lance. E eles de fato fazem isso. O Lance cresce, o Lance não sabe que ele tem um coração de cachorro, mas às vezes ele chama o nome do Bob, o cachorro, às vezes ele late e ele preferia carne, ao invés de papinha quando era criança. O Lance vira um boxeador, o seu coração começa a dar sinais de que está falhando, ele vira campeão, mas tem um ataque cardíaco, descobre que ele tem um coração de cachorro, ele amaldiçoa o pai, o cirurgião, se casa no hospital com a esposa dele grávida e morre. Esse é o final da história da Jennifer. Aqui, claro, a gente tem uma fotografia que a June tirou em março de 1980, justamente para enviar junto com a publicação da Pepsi Cola Addict. Ela então obteve uma câmera fotográfica e se esforçou para tirar a melhor foto possível. Inclusive, esse rolê da câmera fotográfica também fez com que elas criassem assim, uma certa paixão em fotografia e tirassem fotos delas mesmas, assim por diante. E aqui a gente tem também uma história em quadrinhos que a Jennifer produziu. Elas também produziam coisas desse tipo. Agora, essa paixão por fotografia acabou levando também a uma certa obsessão pela beleza, pelo universo feminino. Então elas passaram, claro, a comprar através do correio adereços, perucas, roupas diversas, comprar alisadores de cabelo, pílula de juventude, creme para pele, assim por diante. Em um certo momento, elas compraram um binóculo, e era assim que elas saíam na rua para paquerar, digamos assim. Elas não tinham, claro, a coragem para chegar de frente no interesse romântico. Então elas pegavam um binóculo e ficavam procurando garotos assim, digamos, com esse binóculo. Um deles virou amor platônico delas também, um cara chamado Darren, e elas deixavam cartas de amor para esses amores platônicos, dizendo coisas um tanto sinistras como nós lhe adoramos, nós lhe amamos, nós lhe teremos, conforme está aqui, dizendo suas admiradoras secretas. Elas imaginavam que as pessoas nunca iriam descobrir que eram elas, porém as pessoas rapidamente descobriram que eram elas, como a gente falar mais adiante.
Elas acabavam então sendo rejeitadas pelas editoras, a novela lá, O Pugilista, acabou sendo rejeitada, a editora falou que isso não era adequado para publicação, então o Viciado em Pepsi-Cola foi um sucesso inicial, digamos assim, e elas se destravam também no diário Os Sonhos. Isso mostrava que cada vez mais elas sentiam necessidade de escapar desse isolamento, de se integrar no mundo, mas que era tarde demais para fazer isso. Então aqui a gente tem um sonho em que ela diz que ela está comendo batata chips e assiste TV, 3 garotos estão em cavalo. Espástico, que é uma pessoa com um certo tipo de deficiência, mexe a cabeça com a língua de fora. Ele pede ao homem um cigarro, o homem queima todos os seus fósforos. Um garoto cai do cavalo, seu pulso está sangrando, uma mulher está sugando seu sangue. O sonho em si nem é tanto assim que interessa pra gente. O que interessa é a interpretação que a própria June fez. O que interessa é a interpretação que ela mesma escreveu, porque isso diz mais sobre ela do que sobre o sonho. Então tá aqui. O ato de comer para ela é falta de amor e afeição. Ela mesma diz que ela não tem esse amor na vida real. O garoto é o subconsciente que percebe os garotos no mundo real. Assassinato é o desejo de se libertar de uma situação difícil. Fogo envolve queimar as pontes. É um simbolismo, digamos assim. TV e fogo, mais uma vez, desejo de fuga. Aqui eu acho que ela repetiu fogo 2 vezes, né, conforme está indicado. Então fogo ela atribui 2 significados. Elas também têm uma certa ocasião em que a Greta mostra um bebê. Elas ficam paradas, não fazem nada, e depois a June, no diário, fala: eu queria pegar esse bebê, mas a Jennifer não me deixou. Claro que a Jennifer não falou nada, mas nenhuma das duas agiu, e a June então culpa a Jennifer por não ter iniciado a ação para pegar o bebê. E ela sonha com bebês por semanas. Elas tentam recorrer ao paranormal, compram livros de ocultismo, de bruxaria, tentam fazer feitiço, mas nem sempre conseguem, então elas têm o nome de uma certa erva. Elas não conhecem as ervas, então elas pegam qualquer folha do quintal. E esses rituais pretendiam comunicar com o morto. Então, por exemplo, a Marilyn Monroe procuravam atrair o Darren para a casa das garotas, procuravam mudar a cor das verrugas, isso era um sinal de que uma delas seria uma bruxa. Porém, elas acharam revistas de relacionamento, que são revistas nas quais você escreve uma carta e o editor vai lá e publica a sua carta. E aí pessoas podem, afinal, conversar através não só da revista, mas através do endereço que ela deixa, onde pessoas podem, portanto, se conhecer. É um precursor aí das redes sociais. Ali elas acharam uma boa forma de conversar, porque elas não tinham o problema da timidez, elas estavam escrevendo, elas escreviam muito bem. Apesar de elas não falarem com estranhos, elas escrevem muito bem, acho que vocês já perceberam isso. Então, claro, elas poderiam manifestar tudo o que elas desejavam. Então aqui elas dão uma descrição delas, dizem que gostam de música, leitura e dança, que ela procura garotos tímidos de 15 a 21 anos e lista aqui as características que ela espera em um garoto. Agora, eu contei para vocês do Lance mais cedo. Elas continuavam obcecadas com o Lance, e elas inclusive tentaram descobrir quem que o Lance era, onde que o Lance morava e assim por diante, e elas conseguiram. Elas descobriram que o Lance era de uma família americana, associada aos militares, e que eles viviam no Reino Unido, exceto pelo próprio Lance, que já tinha voltado para os Estados Unidos para se alistar na Marinha. Então elas começaram a fazer telefonemas para casa e elas se apresentavam como uma única garota de nome Lisa Ford. Elas descobriram, portanto, o endereço da família, especialmente de um cara chamado Wayne Kennedy, que seria o primeiro amor assim, tirando o Lance dentro da família. Elas visitaram o Wayne, entraram na casa, não encontraram ninguém, comeram na cozinha, reviraram os pertences. O George Kennedy, outro irmão do Lance, encontrou as gêmeas, associou com as damas que estavam telefonando para eles todas as noites. Então, claro, elas se identificavam como uma única mulher de nome Lisa Ford, mas os caras sabiam que não, que na verdade eram 2 pessoas. E eventualmente a família Kennedy acaba acolhendo essas garotas, mas elas mais uma vez se recusam a se comunicar e são enviadas de volta para casa. Só que as garotas obcecadas começam a ir na casa dos Kennedy todo santo dia. Às vezes elas entram, quebram a janela e dão um jeito de fazer parte deles. Em certo momento, então, tanto Jerry, outro irmão, quanto Wayne decidem visitar as irmãs na casa delas. Elas inicialmente ficam atônitas, como sempre. O Jerry pede algo para beber, eles vão para a cozinha e eles passam a tarde assistindo TV, as irmãs mais uma vez paradas e observando o que os rapazes faziam. No dia seguinte, as irmãs se encontram com os garotos e aqui os garotos então conseguem porções de maconha e álcool que oferecem para gêmeas e elas aceitam. Elas ficam então mais soltas, elas riem, elas falam com esses estranhos. O diário da June registra que nessa data Wayne a beijou pela primeira vez. A Jennifer, por sua vez, vai se envolver com o Carl. O Carl é o irmão mais novo dentre os Kennedys, que tinha apenas 14 anos na época. Nessa época, então, as gêmeas, durante os próximos meses, ficam constantemente nessa vibe de
cheira a cola, álcool, maconha, e os irmãos Kennedy sempre acompanham elas nessa época. Nesse momento, elas relatam estar na melhor fase da vida delas, sentir felicidade pela primeira vez. A Jennifer tem a sua primeira vez com o Carl e a June, algumas semanas depois, também tem a sua primeira vez com o Carl. A June começa a sentir ciúmes da Jennifer, em um momento ela até empurra a Jennifer para uma ponte, ela pula em seguida. A ponte, claro, tinha uma altura bem pequena, elas brigam na água, um carro passa, elas se arrependem, a June arrasta a Jennifer para a margem, elas se abraçam, e aí no dia seguinte a June fica na cama porque ela está resfriada e a Jennifer tem autoestima, assim, decide, não, vou sair de casa. Ela sai para se encontrar com alguns dos amigos que ela tinha conhecido nessa revista de relacionamento. Só que a Jennifer chega atrasada, fica quieta, faz só murmura algumas palavras e volta para casa mais uma vez. Aí o Carl e o Wayne começam a se comportar de maneira imprevisível, olha, eles estão lá na mesma vibe, olha, eles estão mandando as garotas embora, e eventualmente o romance chega ao fim, porque a família Kennedy volta aos Estados Unidos, e então os garotos e as irmãs trocam alguns presentes, os garotos Kennedy dão algumas jaquetas para elas, inclusive com o nome Lance, por exemplo, e então elas se despedem e a história encerra por aqui. Aqui a gente tem uma fotografia, claro, das gêmeas, e inclusive de um deles, conforme está indicado aqui. Esse é um deles, e aqui, claro, elas já estão chapadas com vodka e com cola. Bom, eles terminam então desse jeito. As gêmeas tentam relacionar com outras pessoas, mas isso é sempre visto com estranheza, elas são rejeitadas, e elas começam então a acreditar que tem algo de errado com elas, conforme está aqui, que as pessoas fogem delas, conforme está indicado. As pessoas nesse momento já tinham percebido que eram as gêmeas que estavam fazendo chamadas telefônicas, que estavam tocando campainha e correndo, e assim por diante. As gêmeas até tentaram conseguir empregos, só que apesar de marcarem entrevista por telefone, elas desistiam, porque elas achavam que não ia dar certo, que elas não iam conseguir vencer a timidez e, afinal, fazer a entrevista. Vamos falar um pouquinho dos problemas com a lei, porque isso acontece. Elas começavam a sair para passear e elas procuravam confusão. Elas roubaram uma bike e elas acabaram sendo confundidas com um garoto e uma garota, porque uma delas tinha a jaqueta do Lance, porém a polícia acabou falando, não, são só as Gibbon, vamos levá-las para casa, e ficou por isso. Em outra, elas provocaram um grupo de adolescentes, isso acabou com uma faca sendo encostada no rosto da Jane e até saindo um pouco de sangue. Esse hábito delas de tocar campainha, ouvir música alta, beber, cheirar cola, atrair mais adolescentes para a vizinhança, isso contribuiu para que uma certa reputação ruim precedesse as garotas. Elas até mesmo foram chamadas na delegacia em certos momentos. Em outros momentos, as gêmeas, achando que ninguém seria capaz de relacionar os atos a elas, mandavam cartas para os líderes de gangues ameaçando os caras de morte. Elas decidiram levar essas atividades um patamar adiante, começaram a praticar atos de vandalismo. Então elas passavam trote na polícia, em hospital, em bombeiro, quebravam janela, faziam pichação, e logo essa quebra de janela tal virou entrar em propriedade e roubar alguns itens das propriedades. As gêmeas também tinham, claro, esse hábito de ligar para a polícia e confessar os crimes, dizendo, olha, eu fiz X, Y, Z e vocês não vão me pegar. Numa dessas ocasiões, a chamada demorou e a polícia rastreou o telefone, eles foram lá, pegaram as gêmeas não falaram nada e eles acabaram liberando, falando, olha, não passa trote na polícia, e ficou por isso mesmo. Numa dessas invasões, as gêmeas entram numa cozinha para comer, não acham nada de bom para comer, e aí elas decidem tacar fogo. Elas esparram combustível no chão, acendem um fósforo e fogo. Elas então revelam que elas se sentem empolgadas com esse incêndio e, portanto, elas repetiram o ato algumas outras vezes. Não tardou para que esse ato fosse repetido outras vezes. Porém, claro, elas quase que queriam ser pegas, elas quase que viam a prisão como uma saída, como um local em que alguém poderia vigiar por elas, em algum local em que elas finalmente, por mais irônico que isso pareça, teriam liberdade, digamos assim, uma da outra e poderiam ficar quietinhas na delas. Dessa forma, então, elas invadiram uma escola na frente de alguns policiais, os policiais ficaram só esperando elas começarem o princípio ali de incêndio para prender em flagrante. Isso de fato aconteceu. O Aubrey se mostrou surpreso, desacreditou que as filhas poderiam fazer esse tipo de crime. Os policiais entraram no quarto das garotas, apreenderam todo tipo de material que acharam, diários, etc. Então, decidiu-se que as garotas não poderiam ser afiançadas, porque se isso acontecesse, elas poderiam cometer mais crimes. Elas então chegam na prisão e a prisão não é bem o que elas esperam, porque elas ficam praticamente paradas. Os guardas falam, olha, anda, vai tomar banho, elas não fazem nada, aí eles precisam arrastar elas para o banheiro para poder dar banho, porque senão elas não tomam banho.
As primeiras semanas são um horror, porque elas têm dificuldade de se adaptar, elas travam na fila da refeição, as pessoas atrás começam a xingar, elas não ficam em paz nas celas porque elas têm que sair para fazer exercício, elas têm que interagir com outras pessoas, elas têm que... enfim, elas têm que viver numa prisão, e isso é bem diferente do que elas imaginavam. Elas começaram a recusar comida, isso fez com que elas fossem levadas para um hospital. Lá foi detectado que elas sofriam de uma compulsão alimentar, que elas tinham períodos em que uma fazia jejum e a outra comia, e vice-versa. Elas davam trabalho para os guardas, não porque elas faziam coisas tipo, vou chutar a lata de lixo, vou quebrar as minhas coisas, não, elas ficavam paradas, não obedeciam, não faziam nada. A equipe da prisão às vezes separava, unia, mandava para o hospital, mas isso não funcionava. Um cara chamado Michael Jones, advogado de defesa, foi atribuído ao caso. Só que as gêmeas não se sentiam bem para conversar fisicamente com ele. Então propuseram que as conversas se dessem por telefone. Isso de fato aconteceu. Eles conversaram a respeito da pena, os tratamentos, etc., pelo telefone. As guardas ficavam curiosas com as gêmeas e percebiam que mesmo separadas, elas mantinham posturas semelhantes. Será que tinha algum tipo de ligação sobrenatural entre elas? Não, provavelmente elas tinham, claro, esse jogo desde a infância, em que uma imitava a outra, e elas só estavam fazendo a mesma coisa. Elas sabiam exatamente o que fazer em cada momento e ambas tinham o mesmo programa, digamos assim, sobre o que fazer. Na prisão elas escreviam diários, esses diários tinham um tom muito pessoal, as guardas já tinham desistido de integrá-las, então elas só deixavam elas sozinhas boa parte do tempo, isso finalmente acontecia, mas elas brigavam muitas vezes, ou por ciúmes, ou por esperar aprovação, ou por uma irritar a outra por causa de alguns hábitos. Esses rituais propriamente eram uma espécie de tortura já nesse momento. Um confronto físico aconteceu, e nesse momento ambas estavam gritando e a June fala para Jennifer, fica quieta, porque eles vão ouvir a gente falando. E a Jennifer fala, então deixa que ouçam, desse jeito aqui. Ou seja, dá pra perceber claramente mesmo que tinha uma espécie de jogo entre elas sobre não falar, não permitir que estranhos ouçam elas falando. Ambas então começam a esperar ansiosamente pelo julgamento, em parte para elas o julgamento era um momento de estrelato, em que o mundo iria conhecê-las e assim por diante. Elas ficam decepcionadas porque a Gloria tinha separado uma roupa para elas e elas não podem usar essa dita roupa. Aqui a gente tem os pais delas no dia do julgamento. Enfim, elas têm uma certa chance de serem encaminhadas para um hospital em Broadmoor. A princípio, a ideia é ela se declarar culpado, então aquele pleaded guilty, então ela ia falar, I'm guilty e tal, eu sou culpada, etc. Só que o guilt dela saiu tão baixinho que ninguém conseguiu ouvir direito, e um cara chamado Dr. Hamilton, que já tinha proposto esse hospital psiquiátrico em Broadmoor, não teve muita dificuldade em convencer o júri de que essa internação seria adequada. Essa internação, então, em caráter assim perpétuo, foi atribuída como pena para elas. Elas são levadas então para o hospital em Broadmoor. É justamente lá que ocorre assim, um contato mais regular com a Marjorie Wallace, de onde boa parte das informações do livro saíram. Então aqui a gente tem as duas gêmeas e aqui a gente já tem a Marjorie Wallace. Todas as informações que eu mostrei aqui só foram possíveis, claro, por causa dessa mulher que está no meio aqui, a Marjorie Wallace. Os anos no hospital eram praticamente a mesma coisa, jogos nos quais as gêmeas comiam mais, comiam menos, e ao longo do tempo a saúde física e mental da Jennifer ia se deteriorando. A Jennifer começou a ter sinais de esquizofrenia, ouvia sons de tiro na janela, lia passagens da Bíblia sem nenhum motivo, aleatoriamente para June, acusava a June de ter acabado com a vida dela e de ter envenenado as bebidas da Jennifer. E em certo momento a Jennifer é diagnosticada com discinesia tardia, que é uma condição que fazia movimentos involuntários dos músculos. As gêmeas, então, em 1993, são transferidas para uma instituição em Caswell, que era uma instituição muito mais aberta, muito mais liberal, com segurança mínima. A Jennifer, no ônibus, descansa a cabeça no ombro da June, comenta que elas estão livres, e a Jennifer vem a falecer 12 horas depois, por causa de uma inflamação não diagnosticada no seu coração. Bom, isso escalou muito rápido, eu sei. Vamos entender melhor. A June, mais ou menos um ano depois, é liberada da instituição, a gente vai falar disso mais adiante. Posteriormente, ela revela que as irmãs estavam esperando ano a ano serem liberadas, mas isso nunca acontecia. Nesse intervalo, elas até mesmo falaram com estranhos. É dito aqui que para tentar barganhar a saída, elas falaram, olha, a gente está conversando com vocês agora, a gente está se abrindo, a gente está conversando com estranhos, por que a gente não é liberada? Ela chegou até mesmo a mandar carta para a rainha pedindo pelo perdão, mas claro que isso nunca aconteceu.
Pois é, o livro da Wallace é publicado em 1986, então o falecimento das irmãs não é coberto. Mas a Wallace comenta o caso várias vezes. A Wallace afirma, de fato, que as gêmeas em Broodmore começaram a acreditar que uma delas tinha que morrer para que a outra pudesse viver, para que a outra pudesse ter uma vida normal. Elas discutiram muito e em certo momento concordaram que seria a Jennifer que morreria. A June recorda que a Jennifer estava agindo estranho antes da morte, a fala estava enrolada, ela dizia que estava morrendo. A June, por outro lado, via esse evento, a morte da irmã, como sendo um tsunami, que lavasse ela dos pecados e a libertasse finalmente da sua irmã. A gente tem 2 artigos a respeito da causa da morte da Jennifer. É mencionado que a Jennifer estava visivelmente mal, solicitaram exames de sangue e constatou-se um quadro de anemia hemolítica, que é uma destruição de glóbulos vermelhos provocada por uma condição autoimune, pelo próprio organismo. Isso fez ela ir para o hospital. Ela morreu pouco tempo depois e aí na autópsia encontrou esse quadro de miocardite, inflamação dos músculos do coração. Esse processo já vinha se desenrolando por algumas horas e parecia ter sido provocado ou por uma infecção viral ou por uma reação de medicamentos, por exemplo, as injeções de Depixol que ela tomava. Por outro lado, não tinha nenhum indício de que ela tinha sido envenenada ou drogada com qualquer coisa inesperada, com qualquer coisa que ela não fazia parte das medicações que ela tomaria de qualquer jeito. A gente também tem a questão, será que ela simplesmente desistiu da vida? Esse é um quadro real. Esse estudo aqui demonstra que sim, que as pessoas podem morrer por desistir da vida após, por exemplo, um evento traumático. Só que nesses quadros a pessoa vai gradualmente se afastando de quem ela é, ficando dócil, ficando apática e o indivíduo desintegra. É basicamente isso. E as autópsias não revelam nenhuma causa da morte, o que não é o caso das gêmeas. No caso aqui a gente tem uma causa da morte para Jennifer e provavelmente então isso não pode ser unicamente usado para explicar a morte da Jennifer. Bom, nos dias de hoje a June vive uma vida relativamente normal. Ela concede entrevistas, a gente tem até um vídeo no qual ela fala em inglês, mas é um inglês bem carregado de trejeitos, de sotaque, então é meio difícil de entender. Nesse documentário aqui ela conversa a respeito da vida, a respeito de como as coisas estão, etc. A gente vai falar mais disso. E tem até algumas imagens que são bem interessantes. Eu não posso tocar por direito autoral, mas aqui a gente tem a Jennifer tentando se comunicar com uma máquina. Então a moça vai falando, provavelmente a Kate, olha, a máquina te perguntou quantos anos você tem, aí ela é instruída a apertar um botão. E elas se mexem muito devagar. Aquilo que eu falei para vocês é bem visível no vídeo. Elas se movem mais ou menos em sincronia, mas é um negócio muito devagar, é muito mais lento do que o que você espera para uma pessoa normal. Você pode ver, você vai entender exatamente do que eu estou falando, é bem interessante se você se interessou pelo caso. A gente tem uma reportagem de 2008 que diz que a June está vivendo de forma discreta, independente, próxima da residência dos pais, e que ela não mais é monitorada para acompanhamento psiquiátrico, mas que ela quer deixar, digamos assim, o passado para trás. Ela não quer tanto ser associada ao que aconteceu, não quer tanto pensar nesse evento. No vídeo aqui, ela inclusive mostra, ela vê algumas cenas com a irmã, ela chega a chorar. Quem quiser pode assistir depois o documentário, tem mais ou menos 1 hora. E a Greta, em 2016, disse que a família culpa a instituição de Broodmore pela morte de Jennifer. Ela acha que a instituição foi negligente e que a morte da Jennifer poderia sim ter sido evitada. Assim, claro, nós fechamos o vídeo e vamos para a conclusão. A gente viu que a vida delas é muito mais complexa, muito mais intrincada do que qualquer textinho de página de curiosidade. Acho que é uma ofensa ao leitor o resumo superficial que essas páginas fazem, porque o negócio é muito mais embaixo, o negócio é muito mais interessante. Se você pega um tema que não tem nada demais, tipo aquelas dunas em Marte que viraram ovelhas, e você mente, ok, é feio, é deplorável tal, mas pelo menos você está mentindo porque você precisa, porque o assunto original não gera engajamento nenhum. Mas aqui não. Aqui você está pegando um assunto super interessante e você está transformando num negócio totalmente castrado, totalmente superficial. E acho que isso é pior ainda, né? É aí que eu fico puto de verdade. A gente pode também, então, apontar alguns detalhes que são errôneos, tá? As gêmeas, elas não eram exatamente silenciosas. Elas conversavam presencialmente com a Rose, com algumas dessas relações, especialmente quando estavam chapadas, especialmente quando estavam sob efeito de drogas. Elas conversavam por telefone, portanto por voz, com várias pessoas menos íntimas, advogados, empregadores, alguns amores platônicos, policiais, e elas escreviam muito bem. Escreviam melhor do que muita gente que eu conheço. Então, elas não, por mais que elas não se expressavam propriamente pela voz, elas escreviam bem, elas eram muito mais expressivas, digamos, do que muita gente que eu conheço. E claro, na última década de vida, elas falaram com estranhos para tentar
afinal de contas, ser libertada lá de Broodmore. As gêmeas não falavam o idioma que elas inventaram e também não falavam o dialeto da América Central. Elas falavam inglês, só que esse inglês era muito rápido, quando você desacelerava ficava perfeitamente compreensível. Elas não eram movidas por nenhum tipo de força sobrenatural, elas só tinham um jogo que vinha desde a infância, onde uma imitava os movimentos da outra, tanto que isso era muito lento, e, quando separada, elas seguiam esse mesmo jogo. As gêmeas de fato decidiram que uma delas precisaria morrer, e a autópsia de Jennifer revela então essa anemia autoimune e a miocardite. Isso pode ter sido provocado ou por uma infecção viral ou por remédios, mas permanece um mistério. A June então atualmente vive e fala como uma pessoa normal, e ela tenta deixar o passado para trás. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, espero que você tenha gostado de assistir, do mesmo jeito que eu gostei de fazer. Eu também percebi nesse vídeo que eu preciso de um pomodoro. É aquele negócio que você tem um tempo de atividade e um tempo de descanso, mas não porque eu procrastino. A ideia disso aí é para quem procrastina, não. Porque eu faço exatamente o contrário. Porque se deixar eu fico horas fazendo e eu canso, eu continuo fazendo, meu olho começa a arder porque eu fico lendo o negócio, enfim. Eu preciso realmente manejar um pouco para também descansar no meio desse roteiro. Eu fiz tudo isso aqui em apenas 2 dias, diga-se de passagem. Então é isso, em breve a gente se vê. Falou!